Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais Pokémon Bloquis e dessa vez é a linha Classic Version Small Volume 2. E eu já mostrei para vocês aqui o Volume 1. Essa é a linha Classic Version Small e nessa caixa vem 6 Pokémons. Aqui vem 3 Pokémons que eu quero, que é de canto. Quando uma box vem 3 ou mais itens, vale a pena comprar a box inteira. Porque se você comprar o Pokémon individualmente, é um pouquinho mais caro. Então, para mim, valeu a pena comprar essa box inteira, mesmo que esses 3 aqui não me interessem. Então vem o Bulbasauro, Squirtle, o Slowpoke, Charcadet, que é um Pokémon de fogo de Scarlet e Violet, Scorbunny, do Pokémon Sword and Shield, e o Munchlax. Como eu disse, nessa caixa vem esses 6 Pokémons e não é sortido. E, cara, o custo-benefício desses itens aqui é grande demais. Talvez, cara, talvez não. Eu acho que é a linha com melhor custo-benefício. Além da qualidade ser muito alta, o preço é muito baixo. Então, galera, quer colecionar Pokémon? Vai na Bloquis. Vamos lá. Abrindo aqui a caixa. Pronto. São 6 caixinhas aqui. E aí, como eu disse, não é blind box. Você consegue comprar eles individualmente, sem problema. Olha a caixa do Bulbasauro, que linda. E tá aí os 6 Pokémons. Eita, coisa legal demais. Não sei nem por qual começar. Então, como é que vai ser o review? Eu vou pegar um item aqui. Vamos começar com o Bulbasauro, que é meu Pokémon favorito de todos os tempos. Vamos começar com o Bulbasauro. E aí eu vou para os demais. Tá? A gente faz um unboxing desse, montagem, avaliação, e aí vai para o próximo, e assim até terminar. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Bom, Bulbasauro, que caixa bonita. 0001 é o número dele, primeiro Pokémon. Olha que show de bola. O dioramazinho dele. Legal as articulações. Caixa linda demais. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui por baixo. Eita. Para não estragar, eu vou ter que dar um jeitinho aqui. Que eu não quero estragar essa caixa não. Então vou abrir bem devagarzinho. Para não ter problema. Deixa eu adiantar aqui. Aí, show. Com o estiletezinho é bem fácil de abrir. E aí vem um saquinho com a maioria das peças aqui. Ele é bem grandinho, o Bulbasauro. Base com um effect aqui do cipó. Manual de montagem. Adesivo para o diorama, um card colecionável, cara, muito top. Como se fosse a tela da Pokédex. E outro card colecionável aqui. Show! Então, vamos lá para a montagem. E tá aí, pessoal, Bulbasauro montado e com certeza um dos mais fantásticos. Olha que coisa linda. E aí tem articulação aqui no pescoço, bota um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Lembrando que isso aqui, o tamanho é pequeno, é model kit e é um monstrinho. Então a articulação não vai ser coisa de doido. E aí tem aqui, que não dá nem para ver, esse recorte no pezinho, que ele também mexe. Ele gira. Esse pezinho aqui, ó. Ele gira. E aí tem em cada
patinha que mexe. É mais para frente e para trás, pro lado tem um pouquinho de abertura só, mas não tanto. Aqui na frontal tem abertura. Mas é isso. E só, a boquinha aqui mexe. Ah, muito bacana. E aí tem como você trocar essa parte aqui para poder colocar o cipó. Vamos trocar aqui. Ó, tira aqui e coloca esse, porque esse aqui tem uma abertura para colocar o cipó. Deixa eu ver, vai descer dessa forma aqui. Um coloca aqui e o outro aqui, e aí você coloca aquela parte de cima de novo. Pronto. E olha que coisa incrível. Muito bom, doido. Ah, vou deixar o meu assim. E aí não tem arame não, é emborrachado mesmo. Incrível. Aí tem a base aqui, ela é, eu acho que uma das mais simples. É só o cenário aqui com essas plantas aqui. É bem simples, mas acho que é porque o Bulbasaur é grande. Ele é bem, ó, ocupa bastante espaço aqui da base, aí não dava para botar tanta coisa também. Então, show de bola. Como eu já mostrei para vocês os cards colecionáveis aqui e o manual, então é tudo que acompanha a figure está aqui. Show? Então, vamos embora para o próximo. E agora vamos para o Slowpoke. Caixa linda demais, rosa. E a pedrinha para ele sentar, legal. Aí caixa aberta. Ó, vem isso aqui enorme aqui com as peças. É bem fácil de montar. Aqui o card colecionável da Pokédex. O outro card colecionável está aqui, que é o padrão da Bloquis. Saquinho com as setas e outras partes aqui do Pokémon. O adesivo, manual e a base. Vamos lá para a montagem. Slowpoke montado, galera. Vamos dar uma olhada aqui. E infelizmente, eles colocaram numa pose meio que única aqui. Ele não tem muito o que fazer. Por exemplo, não dá para ficar em 4 pés. Ó, a cabeça não vai levantar o suficiente e a anatomia dele não permite mais de uma pose. Se ele fizesse, se a Bloquis desse preferência à pose dele de 4 patas, o tamanho do braço e da perna iria ter que mudar por conta da anatomia ali do Pokémon, né, para poder ficar em 4 patas. E aí não ia conseguir colocar ele sentado, ia ficar um pouquinho diferente. Acho que não sei. Eu não sou designer de figures, então não sei se daria para fazer as duas poses ao mesmo tempo. Só sei que eles deram preferência à pose dele sentado e aí não tem muito o que fazer. Até articula aqui o rabo, a perninha vai articular, mas para quê? Se vai colocar ele sentado. Então, e aqui a cabeça de gira dele para você, né, colocar para onde ele olhar. Tá? Então a pose exclusiva dele é sentado. E aí tem como você colocar aqui. Deixa eu ver a forma certa. Colocando aqui essa forma certa. E tem aqui o ponto de interrogação que você encaixa aqui na base. E aí vai ficar dessa forma aqui.
Ele ficou lindo demais, mas tem essa questão. A única pose que ele dá para ficar é sentadinho aqui, que para mim tá ok. Ok. Mas, por exemplo, não dá para fazer essa pose aqui, dele deitado. Impossível. Então, é isso. Mais um Pokémon, vamos pro próximo. E vamos aqui para a pré-evolução do Snorlax, o Munchlax. É uma caixa bem bonita, azul. Ó, o diorama dele tem uma arvorezinha com frutinha para ele comer. Show de bola. Vamos abrir aqui. Prontinho. Isso parece ser pequeno. A base, manual, adesivo, o card. Ué, não veio a parada da Pokédex não? Por quê? Será que faltou aqui, gente? Veio com defeito? Ih, rapaz, não veio não. Mas veio isso aqui com as peças e vamos montar. E tá aí, pessoal, o Munchlax montado, uma gracinha, bem fácil de montar, e as articulações estão aqui na parte do braço, a cabeça gira e levanta também, não abaixa tanto, e os pezinhos aqui que tem um ball joint, nada demais. Articulação simples para um Pokémon simples. E aqui vamos fazer a comparação de escala com Snorlax. Olha a diferença, essa aqui é a linha Classic Version Large, né, de grande, e a diferença é bem grande mesmo de tamanho. Aqui a base dele é bem bonitinha, umas frutinhas para ele comer, aí deixa assim, aí, como bem legal, dá para girar um pouquinho a árvore aqui para deixar as frutas para frente, gostei demais. Beleza, vamos pro próximo. Scorbunny, coelhinho inicial bonitinho esse daqui. Uma caixinha top. Ó, tem uns cenários aqui de fogo, os efeitos de fogo, bacana. Ele correndo. Vamos abrir. Caixa aberta. Ué, também não veio não. Ó, galera, verifiquei aqui, por exemplo, no vídeo anterior, do volume 1, nenhum deles veio. E só veio, né, nos maiores. Não sei porquê. E aqui só veio no Slowpoke e no Bulbasauro. Será que é porque eles são um pouquinho maior? Será que é isso? Cara, não faço a mínima ideia. Bom, mas não vamos se atentar a esse detalhe, né? O mais importante aqui é as figuras. E vamos lá. Nesse daqui, no Scorbunny vem o saquinho, o manual, o adesivo, a base e esse cardzinho aqui. Vamos lá para a montagem. Scorbunny montado, galera. E é a primeira vez que eu vejo um problema aqui. Vamos lá, o item é lindo demais. Perfeito. Mas, galera, acho que por conta do tamanho do item, é praticamente uma estátua. Mexe aqui a orelha aqui, não necessário. Aí tem a cabeça ali, gira bem. Essa aqui é até uma articulação boa. As mãozinhas é uma peça só. Aí gira junto. O pé só mexe aqui e aqui. E o joelho, a perna, galera, é fixo. Ou seja, ele é um item que virou uma estátua. E o pior disso, deixa eu ver aqui se dá para colocar em pé, sem a base. Olha lá, não vai dar. Não dá para colocar em pé sem a base.
Isso é uma pena. Eu prefiro que a Bloquis faça uma pose, então, no caso, mais neutra, para colocar em pé sem a base, porque no meu expositor não tem espaço para poder colocar todas as bases. Então eu prefiro o Pokémon numa pose mais neutra, que aí fica lá direitinho, sem a necessidade de colocar a base. A base é bem legal, ele correndo aqui e fazendo fogo pelo caminho, encaixa o pé dele aqui e o outro aqui. Aí, como se ele estivesse correndo e fazendo fogo. Maravilha! Ele com a base é um dos melhores que eu já vi. O fogo aqui, ó, incrível. Mas é um problema aí pelo fato de ser uma estátua. Eu não quero colecionar estátua de Pokémon. Isso aqui literalmente ficou. Mas por conta desses pezinhos aqui, dessa... Não dá para colocar uma articulação aqui no joelho. Então eu preferiria que fosse uma pose mais neutra. Enfim, é lindo demais, mas tem essas questões aí. E aí é tudo que acompanha a figura aqui. Ó, manual, esse cardzinho e o personagem com a base. Vamos lá pro próximo. Vamos pro Charcadet, deixar o Squirtle por último. Ó, bonita a caixa dele. Ó, o efeito. Eu não joguei ainda nada desse novo Pokémon. Então, não conheço. Scarlet e Violet. Até ia jogar, mas tô jogando outros jogos antes. Então não conheço esse Pokémon, mas vamos lá. Vamos abrir. Ó, adesivo da base dele bem bonita. Ó. Aí, manual. A base. Aqui o card colecionável dele. E o saquinho. Vamos lá para a montagem. Item montado, galera. E olha aí, dessa vez, ó, pra você ver, a perninha é quase tão fina quanto e é praticamente o mesmo tamanho de Pokémon. E não dá pra colocar articulação na perna aqui e tudo mais, nos joelhos. Então, colocaram só aqui na perninha. Olha o detalhezinho. Colocaram só na perninha aqui e é isso. Ó, no braço aqui também, gira. Fogo saiu. Tem aqui também no foguinho, aqui, e a cabeça gira, e é isso. Mas ele está em uma pose bem legal, que não precisa necessariamente de base. É um pouquinho difícil colocar ele em pé, mas ele fica, como vocês viram aí. Então, dessa forma eu gostei. É um articuladozinho, óbvio que não dá para colocar articulação aqui. Não, esquece isso, galera. Mas eu achei de uma forma melhor do que o Skull Bunny. Aí tá para colocar aqui na base. Um pezinho aqui. Aí. Ó, a base com o effect dele. Que maneiro. Aí gostei desse daqui, apesar de eu não conhecer esse Pokémon. Ainda não joguei com ele. Ó. E ele tem duas evoluções diferentes, né? Uma evolução final diferente. Uma para Scarlet e outra para Violet. A Violet já foi lançada aqui pela Bloquis. Show! Agora vamos pro último. Squirtle, galera, finalmente, para fechar aqui a lista dos Pokémons do volume 2. E tem uma onda aqui, olha que bonito. Meu segundo inicial favorito. Squirtle. Favorito de muita gente também. Vamos lá. Esse aqui veio com... Mano, não faço ideia qual é a ordem, né? Se vem ou não vem, não faço a mínima ideia, mas que bom que esse Squirtle veio. Show de bola. E aí o outro cardzinho. As peças estão aqui. A base, o adesivo e o manual. Vamos lá para a montagem.
Squirtle montado, galera. E aí tem aqui aquele card da Pokédex. Vai saber, vai entender porque alguns vêm, outros não. O manualzinho. O outro card que todos vêm. O Squirtle, que com certeza um dos meus favoritos aqui. Item espetacular. E aí tem aqui, óbvio, a articulação da boca, que dá um charme para a figure. Lindo demais. A cabeça se mexe muito bem. A mão, que é um pouquinho mais limitado. Não dá para fechar nem nada, mas totalmente compreensível. A perna até que se mexe bem aqui. Gira o pezinho. E o rabinho dele mexe assim. Olha, magnífico, show de bola. E aqui a base dele é uma das mais bonitas também, por causa dessa onda. Olha, incrível. Olha os detalhes aqui dessa onda, que show de bola. Muito bacana. Ficou ótimo aqui na base. Agora vamos reunir todos. E tá aí a galera reunida, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, fazer uma comparação de escala com os anteriores, por exemplo, ao Pikachu. E aí, finalmente, nós concluímos os 3 iniciais, mais o Pikachu da primeira geração. O Bulbasaur bem maior mesmo, certinho. O Squirtle aí praticamente do mesmo tamanho que o Charmander e Pikachu. Cara, show de bola isso aqui. Muito maneiro, eu tenho que arrumar um Ash. Slowpoke bem maior, gigantesco Slowpoke, que eu estou impressionado. E é pesadinho ele. Aí comparando eles aqui com um item maior. Olha lá. Incrível. E é isso. Vamos fazer um take de pose agora. Para mostrar em detalhes eles. E a gente volta para as considerações finais. Vamos lá. E vamos para a parte final aqui do vídeo, galera. Olha, coleção espetacular, para mim uma das melhores de Pokémon que existe, até por conta do custo-benefício. Difícil aqui saber qual mais gostei, por incrível que pareça. Meu Pokémon favorito é o Bulbasaur, mas o Squirtle tá espetacular. E até mesmo o Slowpoke, mesmo tendo essa limitação ali de pose única,
mas ele tá bem bonito. Ficou muito legal mesmo. E ele consegue ficar sem a base. Isso é interessante. O Scoboni, que infelizmente ele é muito bonitinho, mas eu não gostei da pose obrigatória para a base, não. Isso aí me pegou. Mas, por mim, tudo bem, porque eu vou ficar somente com os Pokémons de canto. E aí eu vou passar isso aí para frente. Né? Vou ficar só. Não tem espaço para poder colocar mais de 1000 Pokémons na exposição, não. Então tem que escolher uma geração, galera. Então é isso. Maravilhoso, coleção linda demais. É aquilo que eu falei. Vale a pena você comprar a box se tiver 3 ou mais itens que te interessam. Se não, vai lá e compra os itens separados. No volume 3, por exemplo, o único que me interessa é o Machamp. Então não vou pegar a box inteira, né? Vou pegar só o Machamp e aí não vai ter review aí do volume 3 porque não me interessa. Se você quiser comprar esse item aqui, o link está na descrição, tá super barata a box. Se você for pegar item individualmente, está mais barato ainda, então vale a pena demais, loja super confiável. Então pegue pelo link que eu estou deixando aí na descrição. E aí reunindo alguns pokémons aqui de canto, para você ter noção de como que vai ficar. Deixando aqui só para finalizar o vídeo. O Snorlax aqui atrás, grandão. O Scyther aqui. Só para finalizar aqui o vídeo. Rapaz, vai ficar grande essa coleção, hein? 150 ainda são muitos. Mas aos poucos a gente vai comprando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!